quando vejo esses grandes navios cargueiros de centenas de metros de comprimento, os veleiros moderníssimos de regata que navegam fora d'água montados nos hidrofólios, fico bastante impressionado pensando a quantidade de conhecimento humano que teve que ser acumulado para que houvesse uma evolução desde as canoas primitivas, cavadas de um pau só, até essa condição que a gente vê hoje. E fico fazendo um exercício pensando qual seria o grande avanço, o mais importante que aconteceu nesse tempo todo. Obviamente eu não chego a nenhuma conclusão, mas algo que eu tenho certeza absoluta é que o desenvolvimento das cartas náuticas foi algo fundamental. Eu, quando comecei a estudar para a prova de mestre, essa parte de carta náutica, que é bastante complexa, cheia de assuntos que a gente tem que aprender, ficava me perguntando quanto de tudo aquilo lá, de fato, era importante na prática. Hoje, depois de alguns anos, um tanto de milhas navegadas, desde os trópicos até as altas latitudes, eu quero então compartilhar com vocês um pouco das minhas conclusões. Bem-vindos ao canal Homo Sapiens, eu sou Charlie Flash, navegador e comandante de um veleiro de expedições. Eu gosto da definição moderna que navegação é você, ou navegar, é você transportar um barco de A para B em segurança. Agora imagina o culhão que tinha que ter os navegadores antigos. Tem histórias dos fenícios que datam de 8.000, 5.000, 3.000 anos antes de Cristo, que eram os grandes navegadores daquela época. Depois gregos, Guerra de Troia, egípcios, chineses, polinésios, os vikings, os europeus. Imagina o perrengue que esses caras passavam ao desbravar mundos completamente desconhecidos, sobretudo com aquelas crenças de monstros marinhos e borda do mar, do mundo, que ia se acabar em penhasco. Mas foi graças ao trabalho de pessoas como Fitzroy a bordo do Beagle, o famoso que levou Darwin em 1830 mais ou menos, é que as cartas náuticas modernas, como a gente conhece hoje, começaram a ser desenvolvidas. O Beagle, inclusive, era um navio hidrográfico com a missão específica de cartografar diversos pontos do planeta. Agora, o privilégio de não ter, privilégio é brincadeira, mas assim, a situação de navegar em lugares com pouca informação não é só dos antigos, porque hoje em dia ainda tem muitos lugares da Antártica onde a gente navega em que a carta náutica está escrito lá, que o lugar é não cartografado. A gente tem que navegar com atenção redobrada e eu confesso que não é muito agradável navegar em lugares assim. Mas o que diferencia uma carta náutica de um mapa de terra, além de ser náutico, de ser do mar? Quando a gente está navegando, a gente não consegue ver o fundo, a não ser em raríssimas exceções, quando a água é muito limpa e o fundo é muito raso. E ainda assim é só nas imediações do barco, e muitas vezes não é possível desviar quando a gente se enxergar um obstáculo, e mesmo que seja, a gente tem que navegar sempre muito devagar para conseguir se valer disso. Embora há lugares, quando tem dúvida e tal, que a gente de fato navega assim, olhando mesmo, com atenção e muito devagarinho. Mas imagina que em terra eu consigo sempre ver onde eu estou pisando. Se eu vou de carro numa montanha, eu estou sempre vendo. Eu não tenho que confiar naquele mapa. E a carta náutica não. Eu tenho que mudar uma chave na cabeça e eu tenho que usar de elementos de confiança ali naquela carta. Eu tenho que olhar aquele espaço lá e a carta está dizendo: aqui a profundidade é essa, aqui tem um banco de areia, aqui tem pedra, aqui não sei o que, e eu tenho que confiar. Então, especialmente se ela fala que ali é livre para navegar, e aí como é que fica? Eu, quando comecei, ficava bastante em dúvida, receoso, quanto que eu posso confiar na carta? Como não vai aparecer uma pedra que ninguém viu, que não foi cartografada, Claro que isso pode acontecer, mas quanto maior, quanto mais frequentada aquela área, quanto mais navegação é feita naquela área, mais alguém já bateu na pedra que ninguém tinha visto e aquilo vai ser adicionado na próxima edição da Carta Náutica. Hoje em dia, com a tecnologia, a nossa vida ficou muito mais fácil. Com um celular, eu baixo um app e ali baixo os mapas em grande detalhe de qualquer lugar do planeta que eu quiser. Mas acho que é importante entender de fato como funciona uma carta náutica antes de falar de aplicativo. Então, do mesmo jeito que em um momento não existia carta, passou a existir as cartas de papel, grandonas, bacanas. Dali teve um passo que foram as cartas digitais em equipamentos carésimos das marcas de navegação, até hoje em dia, poucos anos para cá, passou a estar disponível em qualquer celular. Mas, entendendo como a carta funciona, a gente resolve o uso dos apps depois. Falar de cartografia
com app, para mim, é igual ensinar a fazer conta com calculadora. Acho que tem que entender o conceito e dali para frente vai embora, não tem como errar. Então, eu vou usar cartas de papel. Legal. Então, aqui, apresentando para vocês uma carta náutica. Tá vendo que ela é bastante grande. Ela tem aproximadamente 1 metro de comprimento aqui. E essa daqui é do Porto de Santos, um detalhamento do Porto de Santos. Pode ver que ela tem os quarteirões aqui, né? Então ela tem um detalhamento muito grande. Esse aqui é o maior grau de detalhamento que a gente pode encontrar numa carta náutica. E hoje, como a gente está mal acostumado com o celular, que a gente só dá zoom, né? Vai mexendo o dedinho e vai dando zoom. Com carta fixa assim não tem jeito. Então quanto maior a área, maior a extensão da área que a gente precisa navegar, maior a quantidade de conjunto de cartas que a gente precisa. Então, se eu estiver saindo daqui e quiser navegar em direção à Argentina, né, eu vou sair, eu estiver no Porto de Santos, eu vou sair pelo Porto de Santos, vou pegar a carta, a próxima carta que está aqui. Esse quadrado aqui representa exatamente aquela carta lá. Então, isso aqui, aquela carta é o zoom dessa areazinha aqui. Então eu dei um zoom out. Tenho aqui toda a costa do estado de São Paulo, até Ilhabela. Aqui é o sul do estado de São Paulo. Vamos dar mais um zoom out aqui, porque eu estou navegando em direção à Argentina. Saí essa região aqui, então Porto de Santos está aproximadamente aqui. A segunda carta mostrada vinha mais ou menos até essa região, até Ilhabela, né? E aqui está mostrando de Cabo Frio, toda a costa do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, até o Uruguai e o Rio da Prata. Aqui está Montevidéu e por aqui está Buenos Aires. E eu posso dar mais um zoom out ainda, até essa cartona aqui da América, que mostra praticamente toda a América do Sul, né, desde o litoral norte do Brasil, inclusive Venezuela, aqui Belém, Marajó, enfim, todo o Nordeste, Brasil, blá blá blá, até toda a costa da Argentina, até a Terra do Fogo, Malvinas, inclusive Geórgia do Sul. Então essa aqui já é uma carta que não me serve muito para quando eu preciso de detalhes. Eu vou usar essa carta aqui para fazer um planejamento geral. Só que tem uma coisa, que quanto maior a área que a carta cobre, menor é o nível de detalhamento. Então ela é chamada de pequena escala. Lembra? Pequeno detalhamento, pequena escala. Grande detalhamento, grande escala. E quanto menor o detalhamento, ou seja, menor a escala, mais são as deformações que eu tenho aqui com essa carta. Então essa carta me ajuda a ter uma visão global, mas a América do Sul não tem exatamente esse formato aqui que a gente está vendo. Quanto mais próximo do Equador, menores são as deformações. E quanto mais próximos do polo, aqui já é latitude 58 mais ou menos, aqui está o Cabo Horn, vai ficando cada vez maior a deformação. É importante a gente se dar conta que a carta náutica é uma representação plana de uma terra esférica, né? Embora há controvérsias, na comunidade navegadora e científica não há controvérsias. Então é engraçado que, conforme eu estava falando da deformação, se a gente olhar aqui no globinho, nesse mapinha aqui, o formato da América do Sul é mais larguinho aqui, com relação ao seu comprimento, do que aqui nessa carta, né? Repare que a deformação da Terra, ele fica cada vez mais comprido aqui para baixo. Então, para dar uma ideia, aqui na linha do Equador, que está representado aqui na carta náutica,
a gente tem uma circunferência da Terra, né? Só que aqui, nessa parte mais ao sul, a circunferência da Terra é menor. Só que pela minha carta, ele me mostra que para eu caminhar daqui até aqui, seria a mesma distância, né? Para eu caminhar daqui até aqui, porque as linhas são paralelas. Mas isso não é verdade. Bom, então eu cometi uma heresia aqui. Eu desenhei de caneta no meu globo, mas que é para facilitar o entendimento do seguinte. Se eu fosse representar essa área toda pontilhada aqui numa carta náutica, ela seria um quadrado. E essa base teria exatamente a mesma largura desse topo. Mas, obviamente, a gente pode ver aqui que a distância entre uma linha e outra na área do Equador é maior do que a distância entre uma linha e outra quanto mais a gente se aproxima do polo, por exemplo. Então, aqui está 120 e aqui está 90, né? São os graus de longitude. Então, se eu pegar aqui a distância entre 120 e 90 no Equador, é muito maior que a distância entre 120 e 90 próximo da Antártica. Então é fácil de entender como isso aqui sendo transformado por uma superfície plana, eu tenho uma deformação. Então isso daqui passa a ter a mesma largura disso daqui. Então vamos visualizar, vamos usar a imaginação que isso aqui está sendo esticado, né? Então a gente já vai ver lá na frente que a medida de longitude, os graus de longitude na carta náutica não são confiáveis para a medida de distância. O que a gente tem que usar para a medida de distância é a latitude. Porque veja, a distância que eu ando aqui do Equador até 20 graus, cada bolinha nesse sentido são 10 graus. Então 0 graus, 10, 20, 30, 40, 50, etc. Então se eu for caminhar de 0 até 20 graus de latitude, ou de 20 até 40 de latitude, ou de 50 até 70 de latitude, é sempre a mesma distância que eu me locomovo, não importa em que ponto do planeta eu esteja. Então a gente vai sempre usar a linha da latitude para fazer a medida de distância. Quem ainda não estudou carta náutica está boiando geral, mas a gente já vai entender o que significa tudo isso. Legal, então vamos fazer aqui uma simulação de navegação, de volta a uma carta de grande detalhamento. A gente tem aqui o litoral de São Paulo, divisa com o litoral do Rio de Janeiro. Aqui está Ilhabela, esse aqui é o litoral de Ubatuba, aqui é a divisa com o Rio de Janeiro. Aqui está Paraty, toda a Baía da Ilha Grande e Ilha Grande. Essa carta, esse trecho aqui todo, ele tem aproximadamente 120 milhas. No início a gente fica meio convertendo para quilômetro, né? Que dá aproximadamente 200. É importante ter a familiaridade que uma milha náutica é igual a 1,852 quilômetros, portanto, quase 2 quilômetros, um pouco menos que 2. Então 120 dá aí grosseiramente 200. Mas vamos pensar em milhas. Ok? Muito bem. Então, eu estou aqui com o meu barco na Ilha Grande, não, desculpa, estou com o meu barco na Ilhabela e vou então planejar uma navegação aqui para a Ilha Grande. Então eu particularmente, a primeira coisa que eu faço quando eu vou planejar uma navegação é entender a distância. Eu tenho que primeiro identificar o ponto de partida, o ponto de chegada. Beleza, então botei uma marquinha aqui só para facilitar visualmente, para a gente entender. Vou pegar uma hastezinha de metal para facilitar, para a gente esticar uma linha reta entre a Ilha Grande e a Ilhabela. Por enquanto, eu não estou muito preocupado em o ponto exato onde eu estou e nem o ponto exato onde eu vou chegar, porque eu quero ter uma ideia grosseira dessa distância aqui.
Lembra que a gente comentou logo antes que se eu quero medir a distância, eu tenho que então me valer da escala de latitude, que está aqui na lateral da carta, e que a escala de longitude, que está aqui no topo da carta, ou embaixo, né, é a mesma coisa, não é a medida confiável, ok? Então a gente pode usar qualquer ponto aqui da escala da lateral, porque é latitude, para medir a distância. Veja que aqui está escrito 23 graus. E aqui embaixo está escrito 24 graus. Então, entre aquele ponto lá em cima e esse ponto aqui embaixo, a gente tem 1 grau de latitude. Quer dizer, do 23 ao 24. A gente sabe que 1 grau de latitude é igual a 60 milhas. Vamos só entender o que a gente está querendo dizer aqui. Ó. Eu fiz um desenho de um círculo, então isso aqui é a Terra. Essa linha vermelha é o Equador. E aqui está o Polo Norte, aqui está o Polo Sul. Então, o Equador é 0 graus, né? 10 norte, 20 norte, 30, 40, 50, até 90 norte. Ou 10 sul, 20 sul, até 90 graus sul. Então, se eu pegar entre o 10 e o 20 aqui, aqui tem 10 graus, certo? 10, 11, 12, 13, até 20. Eu sei que a distância entre cada um desses risquinhos aqui, ó, do 10 para o 11, do 11 para o 12, né, do 19 para o 20, é 1 grau. Então é exatamente a mesma distância coberta por essa carta aqui. Então daqui até aqui é o que? É 1/360 avos de toda a circunferência da Terra. Então cada grau de latitude pode ser dividido em 60 minutos. Então a gente tem aqui 23 e 5 minutos, 23 e 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, 60 minutos. Então a gente pode ver que tem as marquinhas aqui, ó, do 23,00, né? 23 graus e 0 minutos. 23 e 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. Cada minuto é 1 milha. Então se eu pegar aqui com o meu compasso, isso aqui, ó, agora vocês vão entender, quem só está acostumado a usar aplicativo, por que o ícone do aplicativo de medida de distância é um compasso. Só que é um compasso chique, de navegação de verdade, né, que ele tem esse formato de bola, porque eu posso com uma mão só fechar ou abrir ele aqui. Ó. Então, esse aqui é o meu grande amigo para poder deixar que eu meça as distâncias na carta náutica. Então tá, então o que eu quero fazer? Eu quero medir essa distância aqui entre Ilhabela e Ilha Grande. Então eu vou lá na minha escala de latitude. Então eu tenho aqui, ó, 5 tracinhos. Isso aqui são 5 milhas. Então, por exemplo, eu sei que a distância do canal de São Sebastião aqui, ó, na parte mais ao norte, por exemplo, vai dar 5 milhas. Ou que esse trecho entre aqui e aqui é 5 milhas, 5 milhas, 5 milhas, né? Ou eu posso fazer diferente. Eu posso pegar aqui, eu quero saber o ponto mais estreito, por exemplo, a maior proximidade que tem entre São Sebastião, né, que é a parte do continente aqui da Ilhabela, e a Ilhabela. Então, o canal de São Sebastião aqui, vamos ver. A parte mais estreita do canal está aproximadamente aqui. Eu vou aqui na minha escala lateral e vejo que está dando um pouquinho mais de 1 milha. Então, para facilitar aqui,
Eu vou já esticar o meu compasso. Vou abrir ele numa distância de 15 milhas, do 0 ao 15. E vou fazer aqui um grosseiramente ao longo dessa linha reta, que é essa vareta que eu coloquei para facilitar. Então vou fazer 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 15, 75, né? Então eu tenho 15, 30, 45, 60, 75. Então eu tenho grosseiramente 75 milhas de distância entre Ilhabela e a Ilha Grande. E por que isso é fundamental eu saber? Porque eu posso me programar, né? A primeira coisa que eu preciso saber é quanto tempo vai levar para eu andar daqui até ali. Legal. Então agora a gente já sabe que a distância, sendo 75 milhas, eu posso estimar quanto tempo, mais ou menos, grosseiramente, vai levar na minha navegação da Ilhabela para a Ilha Grande. Então, se eu calcular que cada barco, os barcos em geral, os veleiros vão levar uma média de 4 a 6 nós de velocidade, se for 4 nós, a gente vai levar aí aproximadamente 20 horas para navegar. Se for uma velocidade de 6 nós, a gente vai levar aproximadamente 12 horas para cobrir essas 75 milhas. E o que eu quero dizer com tudo isso daí? Para mim é fundamental, quando eu vou navegar e chegar em algum lugar que eu não conheço, chegar durante o dia. Então essa já é a primeira premissa. Porque que eu fiz então, estiquei a distância ali, né, chequei a distância, estiquei a varetinha para checar a distância. É pensar quanto tempo eu vou levar para navegar. E se eu quero chegar lá na hora tal, ou até a hora tal, eu sei que meu barco navega mais ou menos em média tantos nós, isso vai, cada um vai passar a conhecer seu barco, você vai se programar do horário que você tem que sair. E qual que é o horário então legal de chegar? É conseguir chegar e ancorar com tranquilidade em luz do dia ainda. Então, se eu já tiver uma certeza, não uma certeza absoluta, mas se eu souber que não tem muita errada, eu posso chegar, digamos, até 4 da tarde, 5 da tarde, fazer a minha ancoragem. Mas, se eu estivesse começando, eu me programaria para chegar no máximo até as 2 da tarde. Por quê? Para dar tempo de chegar, tentar ancorar, não gostou, ancora de novo, não gostou, volta, vai, não gostou. Eu já teve vezes que eu levei mais de 2 horas para fazer uma ancoragem, ou porque a âncora não agarrava, não unhava, ou porque eu não gostava do lugar que eu estava, eu subia de novo e baixava a âncora de novo. Então, claro que quanto mais experiência a gente tem, mais certeiro é a ancoragem, e quanto mais a gente conhece o lugar, mais certeira a ancoragem também. Então, se tem lugares que eu conheço, eu chego de noite, né? Até na Antártica, depois de conhecer, de já ter ido um tanto de vezes, eu faço aterragens durante a noite, mas eu confesso que eu não gosto, né? Eu prefiro fazer durante o dia. Então, fazendo essa aterragem aí na Ilha Grande, seja o lugar que a gente ainda vai escolher, que a gente vai se direcionar, eu, quanto menos experiência tivesse, me programaria para chegar mais cedo. Então vai também, sei lá, que você não gostou, tá cheio de barco, tem que mudar de lugar, você calculou errado, entrou um vento, e você ainda pode se direcionar a um outro lugar para poder fazer ainda ancoragem durante o dia. Belezura, de volta então à carta de novo. Eu troquei a vareta por um pedaço de linha para facilitar o próximo passo. Então continua marcado aqui Ilhabela, marcado por uma fitinha, Ilha Grande, marcado também por uma fitinha, uma linha. E agora eu vou estabelecer o ponto que eu quero chegar. Então vamos supor que eu quero ir. A primeira ancoragem que eu vou fazer vai ser no Abraão, que é a vila lá, né? A capital, digamos assim, da Ilha Grande.
pessoal que conhece a Ilha Grande acho que vai ficar meio chateado comigo aí que eu tô falando de ancorar no Abraão, que deve ter lugares muito mais lindos, mas eu confesso que não conheço, estou usando aqui como um exemplo. Tá? E eu estou partindo aqui da Ilha Bela, em algum lugar dessa região aqui. Eu estou num abrigo em algum lugar dessa região aqui. Então lembre-se, premissa da navegação. Eu tenho que saber de onde eu parto, para onde eu chego e o que tem no meu caminho. Então o que eu vou fazer? Eu vou olhar minuciosamente ao longo do caminho, né? Vou tirando aqui a linha do caminho só para não me atrapalhar. E vou checando se tem algum tipo de perigo. Então a gente tem aqui, tá tudo liberado, né? Como eu tenho que chegar nessa parte aqui, eu vou precisar fazer a volta e entrar. Então vamos reposicionar a nossa linha aqui, né, porque eu vou ainda entrar, mas eu sei que eu tenho que passar numa distância segura. E aqui é a mesma coisa, eu vou partir aqui do norte e vou fazer a volta. Então eu tenho que também ter uma distância segura. Então eu posso pensar aqui que em mover a minha linha. Tá meio grudadinha aqui, aquela linha encerada de fazer falcaça. Então, eu posso estabelecer esse tipo de rota aqui. Então, eu tenho que passar uma distância segura dessa parte. E o que é uma distância segura? Não existe um padrão absoluto do que é distância segura, mas geralmente 1 milha em qualquer lugar que eu já naveguei era mais do que tranquilo, né? É até demais, mas estou até dando segurança demais, me afastando 1 milha de qualquer perigo. Mas geralmente meia milha já está mais do que bom. Claro que também varia a distância segura, tem a ver também com os ventos, né? Se tem vento me jogando para a terra, a distância segura é muito mais do que 1 milha. Mas se eu só quero ter uma distância segura para me certificar que eu não vou bater em nenhum lugar e não vou fazer nenhuma besteira, né? Então eu tenho aqui no compasso 1 milha, então eu poderia até juntar a minha linha aqui. Então aqui, né, vai ser o meu ponto de partida. Vamos ver se tem algum outro perigo. Aqui tem um perigo, peraí que eu perdi minha milha. 1 milha de novo. Então, que distância eu estou passando daqui? Estou passando a mais do que 1 milha, tá beleza. Vou seguindo, vou passar ao sul da Ilha Grande, né? Vou fazer a volta para entrar no Abraão. Então, se eu vier por aqui, estou 1 milha de distância mais ou menos. Eu até poderia, a partir desse ponto, traçar a rota nessa direção aqui, passando, digamos, 1 milha de distância. Vamos ver se eu vou conseguir aqui só com a linha. Então marquei aqui, mais ou menos 1 milha aqui de distância, e vou fazendo a volta. Checo na carta qualquer problema, as pontas, as profundidades estão ok. Aqui são boias de marcação de caminho de outros barcos. Aqui tem uma ilha. Então, né, daqui eu vou me dirigir. Provavelmente eu passaria no meio. A gente tem aqui, vê que tem 1 milha de distância entre essa ilha e essa ponta de terra. E que a profundidade também tá ok. E eu poderia entrar e chegar finalmente na minha ancoragem. Então aqui eu defini meu plano A. Né? Eu poderia até detalhar um pouquinho mais, que seria remedir a distância, mas agora levando em consideração toda essa volta aqui que eu vou ter que fazer, ver quanto isso adicionaria. Então a forma seria, por exemplo, eu abro aqui meu compasso mais ou menos uma distância que
aqui são os trechinhos de linha reta que eu navegaria, né? Abro o compasso, meço a distância de 10 a 1, 2,5, vai? Tem quase 3. É o seguinte, vamos abrir em 3 aqui. Abrir em 3 e volto aqui. Então aqui dá grosseiramente 3, 6, 9, 12, 15. Então eu sei que uma vez que eu chegue nessa ilha aqui, eu tenho ainda mais 15 milhas para caminhar, para navegar. Então se o meu barco navega 4 milhas, eu já sei que eu vou levar ainda 4 horas para dar toda essa volta aqui. Então eu posso ir fazendo programações parciais, né? Então eu checo com muita atenção todo o caminho. Então essa planejamento inicial está resolvido. Fiz meu plano A, mas eu preciso fazer ainda plano B, C, D, F, todos os planos possíveis. Então o que significa ter plano B, C, D, F, todos os planos possíveis? Quer dizer que além da minha navegação direta, que é o meu plano A, eu posso decidir ancorar em algum outro lugar, posso querer descansar, posso, no período que eu for navegar, pode estar soprando um vento desfavorável. Então o Abraão, no caso, ele abriga para ventos que venham nessas direções aqui. Mas se o vento por acaso estiver soprando dessa direção, o Abraão já não abriga mais. Então, plano B qual que é? Eu tenho que achar outro lugar para ancoragem. Pode ser aqui, pode ser aqui. Isso supondo que o vento venha assim, né? Embora aqui já está mais exposto ao mar aberto, e a ancoragem, embora protegida de vento, vai estar sofrendo bastante de marola, vai ser uma ancoragem balançada, né? Mexida, não tão gostosinha. Aqui, por exemplo, já vai estar mais abrigado. E o plano B, C, D, F é isso, é ter em mente quais são as rotas de escape, por exemplo, né? Digamos assim, ou as alternativas para cada tipo de vento. Tenho que pensar também o vento predominante forte aqui dessa região é o sudoeste, que sopra daqui. Então esse é o que eu tenho que ter mais atenção e tenho que estar programado para me ancorar a qualquer momento. Sei lá, digamos que ele entrou e te pegou de surpresa, né? Então você tem que sempre saber quais são os pontos de abrigo. Então aqui pode ser um abrigo, mas tem que ir lá checar se a profundidade, se a entrada, como vai ser tudo isso daí, né? Não pode deixar para checar na hora que o bicho está pegando. Ou aqui pode ser uma ancoragem, né? São alternativas. E outra coisa interessante, que o fato de eu ter escolhido essa carta aqui é porque ela mostra esse relevo, né? Mostra um desenho, não é linhas topográficas, mas dá um sombreado e dá uma ideia do relevo. Então olha só que interessante. Esse bracinho de água aqui para dentro é um lugar muito lindo, famoso, chamado Saco do Mamanguá. Então só olhando o contorno de terra, isso poderia levar a gente a pensar que se sopra sudoeste, que aqui seria um bom abrigo. Porém, com o tempo, um pouco de malandragem e um pouco de passar aperreio e cometer alguns erros, a gente começa a ficar atento e entender que o relevo do entorno também modifica o vento. Então se eu estou aqui vendo que o sudoeste sopra nessa direção, que tem montanha de um lado e montanha de outro, eu já falo, opa, vai rolar um funil aqui. Então o vento já vai se canalizar e vai ser pior ainda, vai soprar com mais força aqui. Aí eu fui checar na internet, botei lá, sudoeste, Saco do Mamanguá, e aí vi algumas referências que dizem que, né, que o Saco do Mamanguá em sudoeste
não é uma boa opção, porque faz esse afunilamento e o vento cresce. Então essas são as coisas que a gente tem que ter em mente quando for se movimentar. E repare que eu não preciso conhecer de fato a área, né? Eu não preciso que alguém me diga onde eu vá. Então, levando em conta que eu conheço a região, tenho acesso à carta náutica atualizada, tenho acesso preferencialmente à previsão do tempo. Assim já me programo, já sei que vento que vai soprar naquele momento, quando vai entrar vento forte e quando que eu tenho que então me antecipar e me movimentar, né? Eu poderia passar toda a minha vida navegando aqui em volta, sempre me protegendo, sempre me posicionando a sotavento da ilha, né? Então o vento sopra e me empurra para fora. Então eu vou estar ali protegido de ondas e protegido de vento. Então, nesse vídeo aqui, eu não estou nem falando das técnicas tradicionais de usar a triangulação para poder se posicionar. Então, supondo que eu estou navegando em algum lugar dessa região, que eu, né, avisto essa ponta aqui em terra, então eu tiro a visada, eu sei da minha linha de posição, triangulo com outro lugar. Não quero falar sobre isso, o objetivo não é esse. Mas hoje em dia a gente tem o GPS na mão, todo mundo tem. Então eu, por exemplo, a bordo tenho 6 GPS. Então a chance de que o GPS me deixe na mão é mínima. Então eu tendo essa carta aqui, consulto o GPS me dá a posição, eu sei plotar minha posição aqui. Então eu vou lá olhar 23, não sei quanto, vou ter que olhar aqui na escala, né? 23, tanto. Tá, tô aqui, tô em algum lugar dessa linha. E minha longitude é, né, X. Vou lá, checo minha longitude, bato as duas linhas e pumba, tenho minha posição. Então, com GPS, com carta, com previsão do tempo, eu estou resolvido. Lá em qualquer lugar que eu quiser navegar, eu estou resolvido. Não precisa ter medo, é ter atenção, né, acima de tudo. Legal. Então, além de GPS, carta náutica e previsão do tempo, também é importante ter a tábua de marés. É importante saber o nível da maré, porque tem lugares que vai ter mais correnteza ou menos, dependendo da maré. Entender a amplitude de maré, saber a questão de lua, né, que vai ser dependente da lua. Então, quanto maior a amplitude de maré, maiores vão ser as correntezas. Cada lugar tem suas particularidades com as correntes de maré e isso pode ter uma grande influência na navegação. Outra coisa que eu quero esclarecer também é o fato de eu, então, reforço que eu não menciono a parte de triangulação na carta náutica, embora eu acho que seja importante entender esse conceito, porque hoje em dia a gente tem tantos GPS a bordo que a chance de eu não ter GPS e eu precisar me valer da triangulação visual para poder plotar minha posição na carta é muito baixa. Então, eu, como estou falando do uso da carta náutica na prática, eu até hoje nunca vi precisar usar a triangulação. Então, óbvio que se todos os GPS a bordo falharem, sim, vai ter que ser necessário usar a triangulação. E isso é bastante complexo, é mais difícil do que parece. Não sei aí quem já tentou fazer, mas não é uma tarefa nada trivial você olhar para o horizonte e estabelecer exatamente que a ponta, aquele lugar que você está olhando de fato é aquele outro lugar na carta náutica, especialmente em lugares como a Baía da Ilha Grande, que tem um monte de coisinhas recortadinhas de costa para cá, ilha para lá, um morro por trás do outro e que aquilo não tem uma visão bastante evidente de o que é o que. E isso piora ainda mais nas altas latitudes, porque a visibilidade é muito boa, a gente consegue enxergar muito longe. Então tem lugares que estão super longe e que você vê com extrema nitidez e que confunde. A gente, nas baixas latitudes, aqui nos trópicos, o ar é muito úmido, então a visibilidade é diminuída, a gente não consegue enxergar tão longe. Aqui, sei lá, 10 milhas da costa, a gente já não vê direito, mesmo num dia limpo. Tem que ser um dia muito limpo e muito seco para a gente ter uma visão bastante
ampla. Então só isso já ajuda a gente. Quer dizer, qualquer coisa que tiver acima de 10, 15 milhas de distância nossa já não vai ficar muito visível. Então me facilita eu identificar a realidade e bater com o que está na carta. Mas invisibilidade muito boa, não. Então estamos aqui finalizando com essa questão do uso prático da carta. Eu quero então frisar a importância de compreender o uso básico, né? Compreender o conceito do uso da carta, que é bastante simplificado. Então, com isso, você pode usar no aplicativo, né? E dali para frente, brincando 1 hora, 2 horas, saindo alguns dias para navegar, você vai pegar a manha do aplicativo e saber aplicar tudo isso que eu estou falando, medir distância, distância segura, checar a rota, os perigos, as profundidades, sem nenhum problema. Mas um grande ponto de atenção aí, especialmente quando for fazer navegações de longas, é dar zoom ao máximo possível no aplicativo. Muita gente aí, certeza que vai lembrar do acidente da Volvo Ocean Race de 2014. Uma equipe lá, os caras não deram zoom no aplicativo, na carta náutica lá, sei lá, né? Enfim, tem diversas camadas de zoom, igual a gente tem nas cartas náuticas de papel. E eles não deram zoom na história e meteram o barco em cima de um recife, foi uma desgraça. O navegador, fui procurar na internet, o navegador nunca mais apareceu em nenhuma outra equipe, né? A carreira dele, acho que foi bastante prejudicada. O skipper recentemente deu uma entrevista, inclusive, bastante bacana, uma entrevista de 1 mês atrás, falando sobre isso e falando, nós não demos zoom na carta. Com muita vergonha, aparente, assim, muito constrangimento. Ele depois foi skipper de outra equipe na edição seguinte e parece que vai ser de novo. Então a carreira dele parece que não foi muito abalada, embora ele assuma a culpa também. Então, importantíssimo, especialmente para quem está começando, para quem está buscando informações aí na internet, acabou encontrando esse vídeo para se desenvolver mais, jamais saia para o mar se você não estiver confiante. Ok? Isso é a premissa número 1. Puta, tô com medo, tô com receio, programei tudo, chamei os amigos, comprei comida, mas ali entrou um ventinho mais forte, algo que você não se sente confortável para sair, não saia. Ok? Nunca vá além da sua confiança. Quanto mais você praticar, pratique muito, né? Quem viver verá. Então assim, quanto mais estiver na água, mais vai passar perreio, mais vai ter dificuldade, vai fazer cagada, vai aprender e vai cada vez fazer menos erros, tá? Mas nunca jamais deixe que alguém influencie sua decisão. Se você está no comando do barco, muito importante, hein? Se você está no comando do barco, jamais deixe alguém influenciar sua decisão, no sentido de que se você decidiu algo com uma margem maior de segurança, você fala, não vou fazer isso aqui porque eu não estou seguro, não estou segura, não estou achando que tá bom, não estou confiando na minha habilidade, acho que não vou chegar muito perto dali, não, aqui estou achando que o vento pode isso ou pode aquilo. Se alguém falar para você, não, tranquilo, imagina, você é paranoia, né? De começar a te chamar de cagão, enfim. Nunca deixe isso acontecer, nunca. Se você está no comando, você tem que saber sua limitação. E é sua responsabilidade só agir dentro da sua limitação. Tá? E outra coisa, para quem está começando, não fazer essa saidinha, esse rolé já mais longo e tal, antes de estar dominando completamente o barco, minimamente, né? Assim, dominando completamente, o que eu quero dizer com isso? Eu consigo navegar na baiazinha ali onde eu estou aprendendo, naquela área mais abrigada, em qualquer direção de vento. Já experimentei, já conheci bem aquele lugar, já sou capaz de ir tanto com vento a favor, quanto com vento contra, com vento de través, em todos os cantinhos ali da minha baía. Estou familiarizado com o barco, com a manobra do barco, em qualquer direção de vento. E também com riso de vela.
Importante, hein, gente? Tem que saber risar a vela para não ser pego de surpresa. Porque mesmo com um ventinho calmo, quando entra a tempestade de verão, tropical, aquelas nuvona preta, aquela chuvarada, traz muito vento junto com ela. São os famosos pirajás. E sopra muito forte. Tem gente aí que vai certeza lembrar do evento infeliz aí de aproximadamente um ano atrás, quando entrou um sudoeste misturado com vento e alinharam-se os planetas e soprou mais de 70 nós aqui no canal de São Sebastião e teve barco que acabou na praia e teve gente que acabou morrendo. Então, assim, jamais subestimar o mar e jamais superestimar a sua própria habilidade. Então, sempre menos, sempre pensando no pior, sempre jogando xadrez e pensando na maior quantidade possível de jogadas na frente e sempre pensando, e se der cagada? E se isso der cagada? E se aquilo não der certo? E se não sei o quê? E se eu julgar mal? Tem que ser, quem está no comando tem que ter sempre uma paranoiazinha na cabeça ali. Tem que sempre ter uma conspiração, né? Ali por trás, pensando sempre que as coisas podem dar erradas. Essa é a melhor prevenção possível. Então é isso. Então, importante aí se programar, convidar os amigos, curtir o mar e, além de tudo, também não ter medo do mar, ter respeito pelo mar. É diferente. Tá? Eu vejo muita gente aí também, quando eu reforcei a questão de só sair dentro das suas habilidades, né? Mas o que limita você não necessariamente limita outra pessoa. Então eu vejo também muita gente fazendo alarde, falando que vai entrar à frente fria e que vai virar o inferno e que então ninguém saia de casa, né? Quando muitas vezes as condições nem são tão duras assim. Então, assim, todo mundo tem que ter cuidado, todo mundo tem que praticar, todo mundo tem que ter consciência das suas limitações. Mas uma coisa diferente é impor as suas limitações para as outras pessoas. E sempre procurar se desenvolver, sempre procurar ao máximo possível ler, se informar, ver vídeo, conversar com as pessoas, navegar com gente mais experiente. Isso é muito, muito, muito importante. Né? Mas assim, em termos de mar grosso, tempestade e tal, a gente tem que sair para o mar, a gente tem que se aventurar, tem que ir ganhando experiência, né? Essa conversa de que só pega a tempestade quem quer, isso é conversa. Quem viver verá, quem navegar verá. Não, assim, não tem escapatória. Uma hora vai tomar na cabeça e vai ter que saber resolver o problema. Eu peguei já um tanto de tempestades e a pior de todas que eu peguei, consegui me sair bastante bem, fiquei bastante feliz com a forma que tudo saiu, mas isso veio de muita leitura, muito estudo, muita conversa e de experiências prévias para me sair de uma tempestade nas proximidades do Cabo Horn, de ventos de 80 nós com rajadas de mais de 100 nós. Foi bastante duro, bastante difícil, mas aqui estou contando a história. Então, praticare e navegare e curtir a vida conforme a natureza nos permite e a vida nos pede. Valeu, galera.